Olá, bom dia, bem-vindos. Eu sou o André Tejo no Águia News. Vamos aqui falar um bocado sobre o Benfica e sobre a Seleção Nacional. Mas antes de mais, fazer aqui o disclosure deste canal e vos dizer que tenho uma parceria com a Zumub, uma marca portuguesa de suplementos desportivos, e se quiseres, obviamente, ter um desconto, é só acederes ao site e colocares no código promocional Canal de História. Canal de História. Ou então seguires o link na descrição. Bom, em relação às notícias do dia, que é isso que realmente importa, tenho-vos a falar que a seleção vai jogar hoje, portanto vai jogar hoje às 19h45, jogo transmitido pela RTP contra a República Checa. Vai ser um jogo importante para a Liga das Nações e para termos uma percepção de quem é que poderão ser os eventuais convocados para o Mundial do Qatar. Mas antes disso, falar do Benfica, falar do relatório e contas, falar que o Benfica apresentou um acréscimo na cotização dos sócios, portanto temos o segundo maior número de sócios ativos da história do clube, que são 262.026, correspondendo a 17 milhões de cotização. Referi também que o Benfica apresentou saldo bastante positivo nas redes sociais, portanto o Benfica teve um acréscimo de 17.4 milhões de utilizadores só no seu site, no Facebook 3.76 milhões, no Instagram 1.9 milhões e no Twitter 1.5 milhões. Portanto foi um acréscimo de seguidores, um acréscimo de engagement, um acréscimo de impressões, de visualizações que o Benfica teve neste relatório, referente à época 21-22. Portanto, o Benfica a crescer em todo o lado, inclusive nas redes sociais, acaba por ser importante. O Rui Costa também falou em relação, portanto, escreveu em relação a essa situação do relatório em contas, portanto, na mensagem apresentada em relação às contas, o Rui Costa lembrou a Youth League, a conquista do Elite, da Youth League, lembrou a conquista do handball, lembrou as conquistas do futebol feminino, lembrou a forma como o Benfica tentado se apresentar a esta época. Portanto, revela que há melhorias em termos gerais, nas modalidades, no futebol feminino, nos escalões de formações com a conquista da Youth League e da Taça Intercontinental, portanto foram campeões do mundo, sub-20, digamos assim, e revela também que houve um acréscimo de qualidade no futebol praticado e no DNA do Benfica. Neste momento o Benfica tem um DNA vencedor, tem um DNA de equipa que vai para a frente. O Benfica é facto que ganhou também na anterior direção, mas neste momento o Benfica está a começar um novo ciclo com uma nova direção, e este ciclo já está a começar com um DNA ofensivo, com um DNA que faz-nos lembrar o Benfica da década de 60, em que tínhamos Eusébio, Mário Coluna, José Águas, entre outros craques, em que jogávamos um futebol para a frente, um futebol ofensivo, um DNA de uma equipa que não se esquece da sua entidade de origem. E é esse DNA que o Benfica tem presente cada vez mais, e esperemos que continue nessa cena de vitórias e que alcançaremos o recorde que o Benfica estabeleceu em 82-83 com Eriksen, mas desta vez com Roger Smith, das 15 jogos, 15 vitórias. Que será logo um marco muito importante para estes jovens jogadores do Benfica perceberem a dimensão do Benfica. Portanto, em relação ao relatório quando está falado, em relação ao crescimento do Benfica nas redes sociais está falado, falar um pouco também sobre o futebol profissional. O João Vitor vai regressar, em princípio já vai treinar hoje com os seus companheiros. Portanto, o João Vitor, que foi um jogador que foi contratado durante o defeso, na altura o Benfica teve em disputa com o Porto e conseguiu contratar este jogador ao Corinthians. É um central rápido, é definido como central rápido e técnico, mas que ainda não se estreou pelo Benfica. A sua recuperação está bem encaminhada e parece que vai treinar com o plantel principal, portanto, a partir de sem grandes limitações, ainda hoje. Em relação ao Morato e o Lucas Veríssimo, continuam lesionados, estão ambos ainda em fase de recuperação. Esperemos que também regressem o mais rapidamente possível, Morato, Veríssimo e também João Vitor. Em relação aos benfiquistas que estão na seleção, ontem jogou o Enzo, portanto eu, como vos tinha dito, o Enzo que ia jogar e realmente não... E disse isso porquê? Porque as notícias que vinham da Argentina eram no sentido que o Enzo ia jogar. E de facto jogou, entrou aos 64 minutos e fez a sua estreia na seleção argentina num jogo em que a seleção ganhou por 3-0 com o show de Messi. Portanto, Enzo não podia desejar melhor estreia do que uma vitória pela seleção do seu país e por 3-0, portanto por goleada. Portanto, é sempre bom ter jogadores do Benfica a conviver com grandes craques como Messi. Não é? Em relação aos jogos que ainda falam de correr das seleções, em que temos lá benfiquistas,
Temos vamos só aqui abrir, temos o Fredrik Arsens, que vai jogar na Liga das Nações pela Noruega e vai deslocar o terreno da Eslovénia e terá, portanto, que no fundo vai jogar para se qualificar para o grupo B aliás, para o grupo, para a promoção à Liga A da Liga das Nações, porque eles estão na Liga B da Liga das Nações. O Vlaco Dimos, que é titular indiscutível na Grécia, já assegurou a promoção à Divisão B e vai tentar somar a quinta vitória consecutiva no grupo B2. O João Mário e o Gonçalo Ramos podem jogar também pela Seleção A, tal como Samuel Soares, António Silva, Paulo Bernardo, Diogo Moreira e Henrique Araújo ao serviço da Sub-21. Portanto, vamos aguardar para ver qual será o desempenho e qual será a representação que o Benfica vai ter na seleção. Esperemos que seja positiva e que os jogadores que joguem, que apresentem um futebol de qualidade, tal como eles apresentou. Em relação à seleção portuguesa, a seleção vai jogar hoje, como vos tinha dito, contra a República Checa, portanto um jogo fora. O jogo será referente à Liga das Nações, à quinta jornada. Vai ser transmitido pela RTP às 19h45 e o 11 previsivelmente titular será o Rui Patrício na baliza, Diogo Dalot, Danilo Pereira, Ruben Dias, Nuno Mendes, Mateus Nunes, Ruben Neves, Bruno Fernandes, Rafael Leão, Ronaldo e Bernardo Silva. Portanto, podemos verificar o quê? Temos uma defesa, aparentemente, temos lá o Ruben Dias, mas o Ruben Dias a fazer dupla com o Danilo. Temos uma defesa forte, apesar de tudo, porque temos o Nuno Mendes e o Diogo Dalot nos flancos, nas laterais. Danilo é um jogador com alguma experiência. Vamos ver como é que funciona ali com dupla com o Ruben Dias. O meio campo também temos um bom meio campo. Ruben Neves, Mateus Nunes e Bruno Fernandes é um bom meio campo. E a frente de ataque, portanto, é uma frente de ataque demolidora. Eu continuo a acreditar no Ronaldo, sei que há muita gente que não gosta de Ronaldo. Eu respeito perfeitamente a opinião de cada um. Eu não desgosto de Ronaldo, por exemplo. Ronaldo tem 180 jogos realizados pela seleção, 117 golos. 117 golos. Portanto, é assim, para a função que ele vai desempenhar, que é marcar golos, parece-me ser um jogador útil. Mas respeito a opinião de cada um. Obviamente que eu não sou o senhor da razão, até posso estar enganado. Mas neste momento eu ainda acredito que Ronaldo poderá ser útil à seleção. E com Rafael Leão ali poderá fazer estragos. Gostaria que o João Mário jogasse, porque é um jogador do Benfica, não é? E portanto gostaria que o Gonçalo Ramos jogasse também. Vamos ver o que é que vai dar. Em relação também ao Rafa, o selecionador nacional, por acaso eu pensei, porque as informações que eu tinha era que o Rafa tinha falado cara a cara com o selecionador, mas parece que não. Portanto, também cabe a mim fazer aqui este disclosure desta situação. Ou seja, segundo o selecionador nacional, o Rafa comunicou que não estava disponível para o estágio, mas isso não pessoalmente, pelo menos foi essa a interpretação que eu dei das palavras, e que comunicou, aí sim por escrito, a um diretor da Federação que não estava disponível para representar mais a seleção. Portanto, houve aqui, de certa forma, uma falha de comunicação entre selecionador, Rafa e dirigentes. Mas neste momento o Rafa não está na seleção, portanto não faz mais sentido estar a falar do Rafa. Fala-se do Rafa quando for relacionado com o Benfica, que o Rafa é um jogador que vocês que acompanham este canal sabem que eu gosto do Rafa, não é? Até muita gente, algumas pessoas não gostavam assim tanto do Rafa, agora já estão a gostar mais, mas eu já elogio o Rafa há bastante tempo, mas critico quando tenho que criticar e não gostei desta decisão do Rafa, mas respeito o facto de ele não ter ido à seleção. Dele ter abandonado a seleção, percebo perfeitamente os argumentos, aliás, eu disse que é aqui os argumentos para que toda a gente até, portanto, eu disse que é aqui os argumentos em relação ao porquê do Rafa não ir à seleção, portanto, eu compreendo os eventuais argumentos da escassa utilização. Ele não disse isso, o Rafa não disse isso, mas eu percebo os eventuais argumentos da escassa utilização, portanto, da parca participação, eu percebo esses argumentos, mas apesar de tudo, apesar de eu compreender esses argumentos, eu não diria não, mas eu respeito quem tem uma visão diferente, porque nós não estamos na posse de todas as informações. O jogador pode ter algum problema que nós não conheçamos, que possa estar a impedir a sua afirmação na seleção. Portanto, há aqui muita coisa que se diga. Em relação também, eu gostaria de falar aqui da situação portanto, o Pepe lesionou-se e não foi convocado mais ninguém. Portanto, eu acho que seria importante convocar mais um central. Porquê? Porque temos apenas temos poucos centrais disponíveis e se o Danilo está à bica por levar um amarelo, se o Danilo leva um amarelo não pode jogar contra a Espanha. Portanto, seria importante ter um central de reserva.
Portanto, eu não compreendo muito bem as declarações do Fernando Santos. Desculpa, quando ele diz que não valeria a pena se chamar um central para ir para o banco. Como assim? Vale sempre a pena quando a alma não é pequena. E para representar o país não há essa coisa de vou para o banco ou não vou para o banco. Vais representar o país, vais vestir a camisola que tem o símbolo de Portugal. Portanto, se vais para o banco ou se não vais para o banco, os adeptos não têm nada a ver com isso. Portanto, tens que ir convocar jogadores. Porque se o Danilo se lesionou, isto é levar... Toma a cagar. Se o Danilo agora leva amarelo, toma a cagar. Não, tem que haver lá malta no banco, meu amigo. Tem que haver malta convocado. Portanto, com todo o respeito que eu tenho por ti, Sr. Fernando Santos, Sr. Senador Fernando Santos, que ganhaste, conquistaste títulos, fizeste história por Portugal, portanto tens todo o meu respeito, mas com todo o respeito tenho por si, eu acho de facto um erro não teres convocado mais um central, mas tu é que és o treinador, tu é que sabes, é apenas a minha opinião enquanto adepto. Em relação também à questão de ele ter convocado, houve uma polémica porque o Fernando Santos convocou o Gonçalo Ramos em detrimento do Pote, porque fazia mais sentido, os comentadores diziam que fazia mais sentido convocar o Pote porque quem tinha se lesionado era o Rafa. E o Pote é mais parecido com as características do Rafa do que o Gonçalo Ramos e, portanto, houve essa certa polémica, ao que o selecionador, não respondeu diretamente a isso, mas disse na conferência de imprensa que ele convocou o Gonçalo Ramos porque o João Félix não estava nas melhores condições físicas e, portanto, aproveitou a situação para convocar o Gonçalo Ramos por causa do João Félix e não o Gonçalo Ramos por causa do Rafa. Portanto, fica aqui feito também este esclarecimento do selecionador nacional em relação a essa polémica. Um forte abraço a todos, tenham um bom fim de semana. Eu ainda estou aqui de direta, mas espero que vocês tenham um bom fim de semana, que aproveitem. Esperemos que esteja um bom dia, porque, quer dizer, estamos a 24 de setembro e este verão tem estado um bocado fraco, pelo menos aqui para as minhas bandas. Esperemos ter um bom dia, subscrevam o canal. Se quiserem comprar suplementação desportiva, já sabem, zoomube.com. Depois, quando escolherem os produtos que querem, colocam lá no cupão de descontos, escrevem lá Canal de História. E Canal de História porquê? Porque o cupom ficou associado ao meu canal de TikTok. Eu deveria ter sido associado a este canal. Houve aqui um erro de comunicação, mas vamos tentar corrigir isso. E, portanto, obtêm um desconto de 10%. Portanto, fiquem bem, até uma próxima. Saúde.